Quando você é mãe solo, você tem que pôr na sua cabeça que você já tem sua família. Quem chegar não tem que aceitar o seu filho. Ensinem seus filhos dentro do que vocês têm em casa. Eu sempre falo que a gente tem um espelho aqui, então não adianta eu falar, meu relacionamento é ótimo, etc., mas o Gui me desrespeitar, porque minha filha vai aprender que aquilo é errado. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Como é que você tá nessa quarta-feira? Olha, já tem um tempo que eu tô com a ideia de trazer mais convidados aqui pro podcast. Já teve episódios com algumas convidadas, com Fran, com Bruna Freitas, Bruna Lima, com a Ju. Enfim, pessoas maravilhosas que tiveram histórias aqui que inspiraram e trouxeram aprendizados pra gente. Só que aí, essas pessoas geralmente vinham aqui em casa, né? Pessoas que estão aqui no meu ciclo fisicamente. E eu resolvi testar, uma entrevista, um bate-papo. Entrevista é muito formal, né? Um bate-papo online. E dando certo, eu vou intercalar episódios, sozinha, né, do jeitinho aprendiz, que a gente gosta, e com pessoas que eu acredito que têm uma história, de contribuição para o nosso aprendizado aqui, para nossa comunidade. Então, trago para vocês aí uma convidada que até mora pertinho, mas eu falei: "Amiga, eu vou usar você como cobaia". Para esse primeiro episódio, então espero que você goste e que te encontre bem do lado daí. Fabi Aquino, maravilhosa, que eu estava aqui conversando com ela nos bastidores, dizendo que o Instagram dela tá lá sem dinheiro. Já vou logo entregando o Instagram para vocês seguirem, também eu vou deixar na descrição do podcast. Mas Fabi mora pertinho de mim, em Santa Maria da Feira, né, amiga? Sim, sim, E veio muito perto. contar hoje um pouco da trajetória dela como imigrante, é paulista. Você é paulista mesmo da cidade de São Paulo? Sou da cidade de São Paulo, especificamente de Guarulhos, mas eu sempre vivi na cidade de São Paulo. Mas ela é muito legal. Então, Tenho até amigos que são. tem até amigos que são. Muito legal e vai contar a trajetória de Fabi, que eu estava conversando com ela mais cedo, que eu acho muito inspiradora. Fabi, quando você conversa, vocês vão sentir. Você conversa um pouquinho com Fabi, já começa também a criar um carinho por Camille, que é a filha dela. E é isso, Fabi, se apresente, chegue mais. Quem é você? Bom, eu sou a Fabi, já me apresento como Fabi, porque é difícil as pessoas me chamarem pelo nome todo, então é Fabiane, acabei de falar para a Tá. Indy, mas podem chamar de Fabi. Tenho 37 anos, vivo em Portugal há mais ou menos, vai fazer 5 anos agora, completo 5 anos. Sou mãe da Camille, de 14 anos, sou casada com o Guilherme, tenho mais CNPJs do que tu. Eu sei fazer muitas coisas, na realidade. Já trabalhei na área de tecnologia, de recursos humanos, hoje trabalho com audiovisual. E a princípio é isso, eu acho. Sou aspirante a blogueira, né? Porque, assim, o Instagram tá parado, mas vai voltar mais profundo, eu acho. Eu acho que eu dei uma pausinha ali. Respeitar o momento da Camille de adolescência, tem coisas que eu gostaria de falar dela, Sim. sobre a maternidade dela, mas eu respeitei o momento dela de processar isso, na real. E é isso. Eu acho que eu vou tentar dividir isso aqui em blocos, porque Fabi, como ela falou, ela tem vários CNPJs, então ela é uma mulher múltipla. Só que eu também consigo perceber essa similaridade, Fabi, em mulheres negras, né? Geralmente mulher dá um corre, mas mulheres negras se sentem sempre nessa necessidade de fazer mais, até porque a gente sabe que a gente tem que fazer o dobro para chegar na metade do caminho, né? Sim. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver também ali com isso, de ser uma mulher negra e de ter iniciado a sua maternidade com Camille como mãe solo também. Você acha que isso está Sim. associado? Acho que sim. Eu sempre, na realidade, eu sou uma entusiasta de estudo, né? Eu sempre gostei de estudar. E é muito doido, na real, porque os meus pais, eles não terminaram o ensino médio, mas o meu pai era autodidata, assim, em muitas coisas. A minha mãe é Uhum. extremamente inteligente, mas é uma pessoa. Minha mãe é branca, né? Meu pai era negro. Mas é uma pessoa que não teve também um acesso. Então, eu acho que quando eu tive a Camille, diferente do que as pessoas esperavam de mim, eu me senti na obrigação de correr 300 vezes por cento mais atrás de alguma coisa. Mas eu sou entusiasta de estudo. Eu sempre falo
para todo mundo que se eu tiver 70 anos e eu cismar que eu não quero mais fazer nada do que eu faço, eu vou fazer uma outra coisa e vou estudar e vou ficar boa. E é isso. Então eu sou entusiasta de aprender coisas. Ah, eu acho tudo. Pessoas inteligentes, que se dedicam e conseguem ficar boa nisso, amiga. Muito fã. Com quantos anos você teve Camille? A Camille nasceu, eu tinha para 21 anos para 22 aí, porque ela é de dezembro, eu sou de fevereiro, então faltava pouco tempo para eu fazer 22. Olha, eu achava que era mais nova. Eu pensava que teria sido uma gravidez na adolescência por causa do seu rostinho. Não, a minha cara no posto, as pessoas porque tem esse preconceito também de você ser mãe na adolescência até hoje, né, não mudou nada, 14 Sim, anos. E as pessoas me olhavam torto mesmo, porque pareço mais nova, né, é um fato, é um fardo que eu carregava na sim, época, e tinha esse preconceito, aí quando eu falava a minha idade, tipo, já sou maior de idade, já terminei a faculdade, tipo, né, você sim. não tem que estar Já sou fazendo adulta, gente, já sei o que eu tô fazendo, pelo menos. menos assim, tô me É, encaixando. Ô, é. amiga, você começou falando um pouquinho ali, né, de sua mãe branca, seu pai negro. Como foi pra você ser criada entre essas 2 famílias? Qual é que você tinha mais proximidade? Então, eu fui criada mais como família da minha mãe, majoritariamente branca. A minha mãe também é filha de um casal interracial. Meu avô era negro, minha avó Uhum, era branca. A maior parte da minha família tem bastante pessoas interraciais. Eu sou a mais velha de alguns netos, já passaram de 13 netos, eu acho. E eu e meu irmão somos os únicos negros. Mas, especificamente nesse ponto, eu só tive consciência racial depois de adulta. Porque o meu pai não era uma pessoa completamente politizada quando se uhum, tratava meu pai não sim, tinha essa consciência. Ele sabia que ele era um homem negro, mas ele não era politizado em questões de racismo e etcétera. sim, Sempre teve aquele negócio do alisar o cabelo muito cedo, alisei o cabelo muito sim. cedo, sempre pra falar a verdade, eu me libertei disso quando eu mudei de país, na real. E Sério? foi. E engraçado, né, eu tive a Camille com 20 e poucos anos, eu ainda alisava o cabelo, mas eu sempre prezei pela Camille usar o cabelo dela natural. Ai, que E é bom. muito doido. Eu acho que ali foi um momento de eu trabalhar em mim também a questão do Sim, cabelo e dela amar do jeito que ela é, eu acho que foi importante para mim isso. Mas, nesse quesito familiar, a família do meu pai tem poucas pessoas que têm cabelo natural também, mesmo sendo sim. majoritariamente negro. A família do meu pai é muito grande, tá. Então, tipo assim, meu pai Ah. teve 20 irmãos. Amiga, eu não sei se isso é comum em famílias negras, porque assim, minha família materna, que é a minha família negra, misericórdia. Você falou que acho que são 13 netos, eu tenho mais de quase 30 primos. Todo dia aparece É, um é. primo novo. Então, mas é muito doido, porque a família do meu pai mesmo é uma família que também era interracial, meus avós também eram, e é uma mistura do caramba, assim. Eu tenho raiz baiana dos 2 lados, por isso que quando alguém fala: "Ai, que você é paulista", eu não me ofendo, porque eu sei que tem alguma coisa de Dendê ali. E poucas pessoas da minha família não têm o cabelo crespo, mesmo a parte mais negra da família. Poucas pessoas da minha família têm essa veia de falar sobre pautas de racismo, entre outras pautas, né. Sim, E eu não cresci com isso em casa, sendo bem honesta para você, eu acho que foi na vivência, no dia a dia, sentindo na pele literalmente as coisas, e eu demorei muito para perceber. Eu acho que na faculdade, quando eu fui trabalhar fora, que eu consegui perceber ali, e quando eu virei mãe, porque a Camille tem pele clara. sim. Hum. Eu acho que o importante é que a gente está sempre em constante aprendizado, né. Acho que daqui Sim, a 5 sim. anos a gente vai olhar e vai falar: "Nossa, eu também não sabia de tal coisa há 5 anos e hoje estou aqui". E, enfim, hoje é estranho imaginar a Fabi que não tinha consciência racial, eu que penso em você com a consciência racial, porque pra mim faz parte da sua identidade, quando eu olho pra você É. e a mulher que eu conheço hoje. Mas você construiu isso com o tempo, eu acho que todo mundo constrói e cada um vai ter a sua virada de chave. E você falou que sua virada de chave foi Camille, e que você não tinha isso em casa. Então, como é pra você se relacionar com Camille, já entregando desde cedo pra ela essa consciência racial? Eh, Na realidade, eu acho que eu fui construindo aos poucos, a mudança de país, né, eu tô aqui há 5 anos, a mudança de país me deu mais insumos para isso. Eu comecei essa transição de me sentir melhor mãe com a separação de um relacionamento que eu tive em 2018.
quando eu comecei a perceber que as coisas ali entre homem e mulher não era aquilo que eu tinha crescido vendo e ouvindo, e eu Sim, ficava: "Não tá certo". E aí eu fui me entendendo num lugar de uma mulher feminista, num lugar de uma mulher preta que via coisas erradas, inclusive esses dias eu estava mexendo numa foto do Facebook e vi uma sim. piadinha de macaco, tal, e eu estava com um macaco na mão, porque eu tinha recebido uma brincadeira da empresa. E Mentira. a família ficou horrorizada e eu fiquei, tipo, porque eu lembrei do momento, e no momento, pra mim era ok, porque aquilo era normal na minha vida, antes de Você ter. não tinha as ferramentas para poder nem lidar com aquilo Sim, direito, né, nem eu associar. não tinha. E é muito doido, porque eu acho que agora, quando eu voltar para o Brasil, as pessoas também não vão me conhecer, porque a gente muda Total. muito, né. Você já foi para o Então Brasil depois desse período? não, não, Amiga, muitas é. vai ser babado. Eu tô me preparando psicologicamente para isso, literalmente, tem muitas coisas que quando você muda de país, você acha que você vai enterrar mágoas, alguns Não, traumas, algumas coisas, conversas e etcétera. E na realidade, um choque, né, você tem um choque ali depois que você percebe que não, você não enterrou nada, você só não acho precisa que é o lidar com contrário. isso. Acho É, que a gente não tá perto para lidar, mas a gente consegue ver de fora, que eu acho que até é totalmente diferente, porque a gente se sim, afasta daquilo. Então, por exemplo, pessoas que a gente ama, mas que por vezes a gente teve relações tóxicas, né, o que teve complicações no relacionamento. Porque, assim, no Brasil, de onde eu sou criada também, é tipo assim, eu não posso falar em nenhum momento da minha vida que eu tive algum relacionamento tóxico com minha mãe, porque mãe é sagrada. E a gente olhando de fora, a gente fala: "É, não é bem assim". Amo, é entender que uma coisa não anula a outra, né. Enfim, tem esse equilíbrio. E de fora a gente consegue ver um pouco mais tirando o emocional. É que nem quando a sim, gente vê um relacionamento de qualquer pessoa de fora, a gente consegue dar pitaco porque não é a gente que tá passando, né. Acho que quando a gente sai do Brasil, conseguimos, ter também sair da nossa bolha, porque quando a gente está na bolha, tudo ali é normal, né, é que nem, sim, você receber um macaco na empresa, aquilo era normal dentro da sua bolha também. Se tivesse sim, alguém talvez que tivesse um pouco mais de consciência naquele momento, falar: "Gente, dá aquele toque, né, que a gente quer, isso aqui não é legal". E eu acho sim, que isso é sim, transformador e eu não vou dizer privilégio, porque na nossa vida é tudo muito suado, mas que oportunidade para a Camille já crescer fora, né, se formar enquanto jovem, adolescente agora, daqui a pouco ela é uma mulher vai ser uma mulher jovem, já sim. morando fora do Brasil. Tá muito mais adiantada que a gente, né, amiga? E tem um fato muito importante, a Camille sempre foi muito mais inteligente do que a idade dela exigia, sempre falo isso no terreiro, tipo, falavam isso no terreiro, ela já veio com essa missão e eu segurei muito tempo, amiga, acreditou em Papai Noel e muitas coisas muito tempo, porque eu queria mesmo sabendo que ela era essa criança mais inteligente, eu sabia que ela era uma criança, então Sim, tem coisas que eu comecei a aprender a absorver coisas que eu gostava ali no ciclo que eu vivia, ou que eu admirava, ou que eu: gosto desse ponto aqui, acho que pode ser passado mais vezes para frente, etcétera". E eu acho que a Camille, ela durante muito tempo eu não fui uma boa mãe, porque eu percebi que eu estava repetindo coisas que eu vivi. E, cara, eu acho que a minha mãe foi a mãe que ela podia ser com as armas que ela tinha. Demorou muitos anos de terapia para eu perceber que foi o que ela viveu. Minha mãe também cuidou de todos os irmãos. Com 15 anos, ela tinha que cuidar de todos os irmãos. E é o que você carrega, né, quando você vai. A mãe precisa trabalhar, e aí é isso que sim. acontece. E durante muito tempo eu tive um relacionamento muito ruim com ela. Não é esplendoroso hoje, porque minha mãe é uma pessoa na dela, eu sou uma pessoa na minha, vocês sabem, né, tipo assim, cada um na E eu sua. acho que também quando, você hoje tem ferramentas para lidar com as coisas, mas sua mãe Sim, talvez não tenha. Tipo, sim. por exemplo, eu tenho uma conversa difícil para ter com mãe, que tá pendente, e que eu tô tratando na terapia, mas eu falo com a minha terapeuta, "Glorinha, mas mãe não vai reagir bem a isso". E é É. babado. Eu tive uma situação muito complicada em 2018, que a minha mãe soube, e ela se culpou muito, por boa parte da vida eu a culpei também. E aí sempre falam aquele ditado, né, para criar uma criança precisa de uma aldeia, e eu acho que foi isso que faltou ali na realidade. Hoje eu sendo uma pessoa adulta que moro fora e eu percebo que ela também tem esse sentimento ali de não ter tido a aldeia do lado dela,
isso é importante na minha eu precisei entender a minha maternidade para entender ela. Eu precisei fazer terapia para entender como eu era. E o meu estalo foi quando eu virei para minha terapeuta e falei: minha filha é uma adolescente muito melhor do que eu era. Ela é uma criança muito melhor do que eu era. Ela é educada, ela não retruca, ela não sei o quê. Às vezes responde aqui porque não é perfeita, mas Claro. eu era horrível, eu respondia não sei o quê, eu era como minha mãe falava que era minha avó falava que eu era ardida, né, tipo assim, eu respondia, eu Sim, era esse tipo de pessoa, eu era reativa demais. E aí a eu minha também terapeuta estava deu um assim. fecho na minha cara que foi tipo assim: "Em que ambiente sua filha vive? Quem criou esse ambiente? Quem escolheu esse ambiente?" E aí eu Sim, fiquei: "Meu Deus". total, total. E aí eu E entendi, sabe, tipo, é muito difícil você realizar que, tipo assim e é difícil a gente receber elogio, eu não sei se você tem isso, mas eu tenho a dificuldade de receber elogio. E eu acho que das coisas que eu sou boa em muitas coisas, como eu sou média em muitas e ruim em outras. Mas ser mãe, pra mim, é uma das coisas que eu sei que eu sou muito boa. E quando alguém ai, fala, que lindo. eu recebo o elogio, porque eu sei que eu me esforço pra ser uma boa mãe. Eu acho que isso que você falou do receber elogio também tem muito da síndrome da impostora, mulheres negras Demais. tá sempre se colocando ali. Eu não vou dizer que eu não tenho, mas é um treino diário, de só agradecer, sabe, de não justificar. Amiga, eu tenho que justificar até a blusinha que fala que tá bonita, eu: Ai, que "Bota nervoso. 5 euros. Foi 10 euros na promoção, então eu tô tentando só aceitar, ok. E também me orgulhar, porque isso de você se orgulhar dessa sua trajetória como mãe é louvável, porque é uma coisa que você falou, né: "Ai, a Camille é muito inteligente para a idade dela". É uma coisa que eu escutava quando era mais nova também, só que eu acho muito mais bonito, essa visão que você tem de que não tirar o papel dela de criança e de adolescente, porque eu acho que Sim, eu amadureci muito cedo. Eu acho que isso também tem ali da criação, do ambiente que eu estava, fui criada por manhã sozinha, então muito cedo eu entendi que eu tinha que dar o corre se eu conseguisse alguma coisa. Não ia ter ninguém dando por mim, não era um ambiente em que, eu vou escolher isso aqui ou isso aqui, não, se eu quero fazer uma faculdade, eu vou ter que pagar, se eu quero uma casa maior, eu vou ter que pagar. E é isso, acho que com isso eu amadureci muito cedo e os papéis até se inverteram, babado. é. Muita coisa pra rolar. Mas, então o pai de Camille, onde é que ele entra nessa história? Ou não entra, né? Eu já O sei. genitor, né, O quando genitor, melhor dizendo. ele não tem essa nomenclatura de pai na minha casa, ele é abolida da figura dele. Eu tive um relacionamento com ele durante 2 anos, muitas idas e vindas, brigas, crise de ciúmes, quebrar coisa. É muito louco falar isso agora, né, porque na primeira eu já tinha deixado ele na rua, hoje, né, com a Sim, maturidade que eu tenho. Mas aí quando você não conhece nada de bom, qualquer aham, coisa é maravilhoso, né. sim. E não tinha referências, e aí eu vivia nessa, e ele tinha um outro relacionamento. A família sabia também. Eh, e aí eu descobri isso grávida. Quando eu terminei com ele, que eu descobri o que estava acontecendo, fiz um fake, eu sou ardilosa, né. Eu fiz um fake, fui atrás de saber o que estava acontecendo, fiz um fake, descobri a traição. Quando eu terminei, depois de uma semana eu comecei a passar mal. E aí eu estava grávida de umas 11 semanas, passei muitas coisas na gravidez, muitas mesmo, no sentido de Eu tô aqui contando as semanas, quantos meses dá, amiga? Espera aí. Quase 3. quase 3 meses eu descobri, passei muito mal, tal, e aí, cara, era pra eu ter virado notícia de Cidade Alerta, que ele: "Não, não fala pra ninguém, me encontra", e aí deu um estalo, porque eu assisti a Cidade Alerta com meu pai, eu falei: "Olha, Virar estatística, né? ia virar camiseta de saudade, querida, eu e Camille, juntas", Meu Deus. porque eu tô falando sério. E sempre que eu conto essa história, as pessoas meio que: "Será que aconteceu?" Não sei, porém, hoje a gente tem muita informação para saber que é um alerta, sabe, red Sim. flag ali. E ele foi uma pessoa que, né, durante todo o relacionamento era isso, vai e volta, era instável, me deixava insegura, era complicado. Quando eu fiquei grávida, sofri a ameaça dele. Ele foi na minha casa algumas vezes, porque ele queria pôr a mão na barriga e tal de doido, nunca deu nada, nunca fez nada, nunca participou de nada. Eh,
a pessoa que estava com ele também na época, que eu descobri aí, né, na época também me ameaçou várias vezes. Só que assim, galera, eu sei que esse podcast é um podcast familiar, mas aí eu vim da quebrada, né. Então, quando você vem da quebrada, você conhece gente boa e gente que tá Claro. no movimento. Um Então podcast deixa familiar, que todo mundo é grande família. é uma grande família. E na minha família também tinha gente que não, não foi nada na minha família, mas a gente tinha conhecidos ali e eu deixei todas as informações. Se alguma coisa acontecer comigo, Claro. as informações estão aqui. O certo pelo certo, né, minha nega? Não, vamos ser correto. Eu acho que, assim, Claro, minha mãe ia chorar, mas a de alguém também ia. É um fato, claro. né. Não é terra Sim, sem lei, é isso. sim. E eu acho que nessa época eu tinha esse pensamento, se for pela minha filha hoje eu continuo tendo, eu não mudei, tá, que fique claro. A pessoa: "Ai, que ela é nova", mentira gente, qualquer coisa que envolva minha filha, minha família, infelizmente, eu aciono quem precisar acionar. E eu acho que quando a Camille nasceu, eu fui para o hospital, a Camille nasceu prematura, no dia de Yansan, filha de Yansan. Epa, reoiá. Nasceu um mês antes da hora, porque a bicha é apressada, acelerada do jeito dela. 4 de dezembro, né? É o dia 4 de dezembro, exatamente. Ela nas O meu pai também foi a mesma data, mas ela é muito legal. mas ela é muito legal, o pai não. Exatamente. E ela nasceu e aí avisaram ele, né, minhas tias tinham um contato lá, avisaram ele foi dentro da maternidade me ameaçar. Então, tipo assim, foram muitos episódios. Isso do é engraçado, né, como vão a gente aprende muito com as nossas ancestrais, né, quem veio antes da gente, é por isso que eu falo, Sim. o que eu quero e eu não quero levar pra frente, porque ele não foi presente em nenhum momento. Por Não, que só. avisar que você pariu, que a Camille nasceu? E eu entendo, porque minha família faria a mesma coisa, como se fosse assim: "Ai, é o pai, tem que avisar". E é isso, você foi muito assertiva em falar: "Genitor, pai é quem cuida, Nunca quem tá nunca ali no foi. dia a dia". Nunca E foi. aí, gente, quando eu chamei a Fabi pra trocar essa ideia, eu conheci a Fabi através de Kate, que faz as nossas unhas e a gente fica belíssima e que dá uma renovada da autoestima. A gente fala que Kate, ela conecta as pessoas, né. Sim, E através de Kate, a gente criou um grupo, eu, a Fabi, Kate e Daniele, que tem o encontro mensal desde janeiro de mulheres negras aqui em Portugal, especificamente no norte, né, na cidade do Porto. E, enfim, com isso a gente vai ouvindo muito mais da história da outra e vai criando uma conexão, né, uma identificação. Acho que é por isso que é tão importante esse grupo, porque a gente fala: "Tá, eu não tô doida sozinha, essa experiência não foi só minha". E eu e Fabi, a nossa história, apesar de tão diferente, de lugares diferentes e tal, se cruza uma vez ou outra no sentido de: "Tá, somos mulheres negras vindas do Brasil". Ponto. é isso. E de Uhum, tantas outras do encontro. uhum. E aí, Fabi, ela fala com os olhos vibrando, assim, brilhando, de Camille e do querido dela, que é o Sim, Guilherme. sim. E eu acho muito bonito de verdade, amiga, assim, eu admiro muito, eu fico muito feliz, porque eu Indiara, eu acho que dá uma conexão com a Indiara criança, porque mãe me criou sozinha, e quando eu era criança eu ficava assim: "Será que vai entrar uma pessoa legal na vida de manhinha?", que é uma coisa que eu torço até hoje, porque quem entrou, minha filha, foi quando eu tinha 8 anos e foi um traste. Enfim, história para outro episódio. Mas era uma coisa que eu sonhava enquanto criança, porque querendo ou não, meu pai, ele não era presente, e quando eu ia atrás dele, ele não vinha também, então eu sonhava em ter uma família unida, porque eu via, ai, pai, mãe, filho, eu ficava: "Tá, eu quero ter isso também". E por um tempo eu acreditava, quando eu me tornei adulta, que eu nunca teria isso. Então ver você, aí eu quero que você conte, né, essa sua trajetória criando Camille sozinha, e o ponto que você e Camille já eram uma família, pois não precisamos de homens para Sim, constituir uma família, sempre e nem falo de isso. filhos também para quem não quiser ter, né, do tipo, acho que um casal já é uma família, Uma né. família, concordo. E você já era uma família com Camille, mas você escolheu quem ia deixar entrar, e a família ficou ainda mais bonita. Então conta um pouco da família que você tem hoje, minha amiga. Bom, a Camille, ela chegou ali nesse meio, como eu disse, né, eu era solo. Eu tive um relacionamento muito difícil exatamente por esse ponto que você falou, eu fui muito pressionada a ter uma família tradicional, né, Sim. no geral aí tradicional, e eu acabei me relacionando com uma pessoa que, nossa, não vou nem citar, mas assim, foi um relacionamento de quase 7 anos da minha vida. Ele não Ah, esse é, relacionamento me liguei. Ah, você vai é. contar, viu? Você vai Mas não contar aqui que você
Era um relacionamento que, assim, como eu posso explicar? Era um relacionamento que fora era tudo que minha família queria, né. Então era um relacionamento de fachada, mas dentro era uma pessoa que eu não tinha nenhuma confiança nele para educar a minha filha. Teve muitas coisas que aconteceram no nosso relacionamento que eu fiquei calada. Eu sou uma pessoa que eu não falo dos meus relacionamentos para minha família e etcétera, então dificilmente eles ouvem alguma coisa, a não ser pra uma prima minha que é madrinha da Camille, que ela é madrinha da Camille por um motivo, Claro. e ela é basicamente minha irmã ali. E essa pessoa foi uma pessoa decisiva para eu saber o que que era de ruim num relacionamento que eu não ia aceitar. Então, eu continuei sendo mãe solo dentro de um relacionamento, ele não comprava nada que fosse pra Eu acho que Camille. ainda é mais solitário, né, amiga? Naquele momento pra mim não era, porque eu não confiava nele como pessoa pra educar minha filha. Mas, hoje eu tenho a ideia de que, se for pra ter essa pessoa dentro da minha casa, é melhor eu ficar sozinha, evita as dores de cabeça, evita decisões que eu tenho que discutir pra tomar, evita muitas coisas. E no ano de 2018, todo mundo sabe quem foi eleito em 2018? Ah, Pois. então pensem aí. Em outubro de 2018, para ser mais exata, esse relacionamento acabou. Foi um ano muito conturbado, foi o ano que eu perdi meu pai. Meu pai, como um meu pai tinha muitos defeitos, eu tinha um relacionamento muito bom com ele, mas hoje, como eu sou a mãe e uma esposa de um relacionamento saudável, eu sei que ele não era um bom marido. E ele deixou muita coisa na mão da minha mãe. Então, hoje eu consigo compreender melhor a minha mãe, porque eu saí daquela posição de filha e eu olho Sim. ela como uma mulher, né, e vi que meu pai é muito legal, muito maneiro, porém, não fazia nada que era obrigação dele ali de pai, a não ser pôr o dinheiro dentro de casa. E isso pesou pra mim naquele ano, porque quando meu pai ficou doente, eu fiquei muito mais próximo dos 2. E eu comecei a perceber que, tipo assim, nunca aconteceu isso, tá, amiga, aconteceu naquele ano que é, tipo, eu brigar com meu pai pra defender minha mãe. Do tipo: "Você tá sendo grosso com ela, tal". E aí, quando eu me liguei, eu percebi: "Cara, eu tenho o mesmo relacionamento dentro da minha casa". Nossa. Quando meu pai faleceu, ele me pressionou a ter outro filho, com a desculpa de que ele queria um filho dele. Essa frase aí já era suficiente. Ai, gente. Antes disso, tiveram alguns episódios em que eu já estava decidida, eu só não me separei antes porque meu pai ficou doente no meio, e aí era muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Claro. A família dele, não a família toda, tem pessoas que eu falo até hoje que amam a Camille, mas especificamente a mãe dele destratou a Camille, então, tipo assim, para mim, me desculpe o estatuto do idoso, eu não me importo se fizer qualquer coisa para uma criança indefesa, eu não quero saber se você é jovem, se você é idoso, se você é branco, se você é preto, não me importa. Se você mexeu com a minha filha, você vai levar. E eu acho que acabou aí. Acho que foi aí só o checkmate foi no final do relacionamento. A gente teve uma briga por conta das eleições, por conta de posicionamento. Ele falar que mulher devia ir de arrasta mesmo se traísse o cara na frente da Camila. Então, foi a gota pra mim. E aí, gente, foi, né? Eu voltei, né? Eu era uma pessoa que vivia sozinha, tinha meu carro, pagava as minhas contas, tinha minha filha, não precisava de macho para nada, né. E aí, nesse meio tempo, fiz tudo que eu tinha para fazer, bastante coisa, tinha Só quem bastante. viveu sabe, né, Eu Fabi? tinha uma agenda bem conturbada. E aí apareceu o Guilherme. O Guilherme chegou no momento da minha vida que eu não estava querendo nenhum relacionamento, foi muito difícil para os 2, porque ele também estava saindo de um relacionamento muito difícil, uma separação muito difícil, que não cabe aqui, mas, tipo assim, os 2 passaram por separações difíceis de diferentes formas. A gente se conheceu e foi indo e por um acaso meus guia, eu acho que estava aqui no meu ouvido, e Sim, ele estava estranho, ele disfarça muito bem. Hoje não, porque eu conheço ele, mas ele disfarça muito bem os claro. sentimentos dele. E aí um dia eu chamei pra tomar café, numa boa mesmo: "Tá bem?" Ele: "Tô. Quer tomar um café? Vamos." Numa boa. E ele foi contando como estava a vida dele e tal. E aí, cara, quando eu percebi, a gente já estava meio se envolvendo, eu fiquei louca, de raiva, porque eu não queria, que fique claro. Por quê? Porque eu estava porque, cara, eu estava com a minha vida resolvida, só passei por Sim, relacionamento merda. sim. Naquele O momento eu trauma, sabia, né? tipo assim, eu sei o que eu não quero.
entendeu? Eu sei exatamente o que eu não quero. O cara estava passando por um relacionamento difícil, um término difícil ali, de tirar as coisas da casa, de não sei o quê, fazer separação de corpos, né, que fala. E eu não ia expor isso na minha vida, e muito mais na vida da minha filha, que tinha passado por uma separação, depois uma perda, que meu pai era a vida dela, a Camila era o xodó Sim. dele. E a gente foi indo nesse caminho, ficou amigos, tal, e o Guilherme é uma pessoa extremamente ele é bem emocional, assim, ele é bem sentimental e ele demonstra isso com facilidade. Eu sou uma pessoa sentimental, mas eu racionalizo demais meus sentimentos. Então, aconteceu dele me chamar para tomar uma cerveja, como a gente saía com a galera, eu: "Ah, vai ser só uma cerveja". E aí ele começou, ele é libriano, meu marido é libriano, e Olha, ele meu começou ascendente é em Libra, conheço as manhas, viu, o começou com a truque. graça dele, eu não tenho tempo para perder, beijei ele, falei: "Era isso que você queria? Era mais fácil ter falado". Resolvido. E a gente foi nessa, só que eu tinha meus contatos, ele estava Sim. resolvendo os BO dele, eu tinha meus contatos, e aí chegou um momento, em uma situação que eu percebi que eu estava com ciúmes, porque ele foi encontrar a pessoa para resolver um Amiga, negócio e dá eu fiquei raiva, brava. né, quando a vida joga na nossa cara. Aí, o que que eu fiz? Terminei com ele. Durou algumas horas só. E aí ele falou que estava apaixonado, tal, que não sei o quê. Eu falei: "Mano, não faz sentido, a gente tá saindo de relacionamentos conturbados, eu não vou, né, cobrir uma coisa com outra". Eu fiquei 7 anos, você ficou 5 anos, e aí 1 mês, 2 meses a gente tá apaixonado, não faz nem sentido. E a Camille é uma pessoa que as pessoas, comentam assim: "Ah, mas como que a Camille", não existe a Camille, ele aceitou a Camille, como é que ele viu a Camille. Gente, a Camille faz parte da minha vida desde o dia zero. Quando as pessoas me Pois é, conhecem a Camila que tem que aceitar ele. então foi exatamente isso. Alguém já me perguntou isso no Instagram e eu vou deixar aqui uma coisa que eu sempre falo: quando você é mãe solo, você tem que pôr na sua cabeça que você já tem sua família. Exatamente, Quem chegar não tem que aceitar o seu filho. Quem exatamente, chegar tem que somar na sua família. O Guilherme tem o privilégio. Hoje nós somos uma unidade, mas naquela época o Guilherme teve o privilégio de fazer parte da minha família. E nós tivemos o privilégio do Guilherme ser uma pessoa maravilhosa, porque se ele não fosse, nem com casado certeza comigo ele ele nem era. entraria. Pois é, Você entendeu? Então, tipo assim, eu acho que as pessoas quando são mãe solo, elas têm já me aconteceu de ouvir muitas coisas no Instagram, tá? Eu tô contando relatos, assim, de pessoas que me sim. falaram: "Fabi, eu acho que eu não vou arrumar ninguém, etc". Primeira coisa, gente, vamos caçar o que fazer, Ai, sinceramente. essa frase, arrumar alguém, ai amiga, me dá chega me Ai, dá um porque você se basta, você se basta. exatamente, Você trabalha, você faz um curso, você faz o seu rolê, você sai com seus filhos, faz a sua parte, concentre em você. E aí, sempre tem uma coisinha bem antiga que eu sempre conversei com as pessoas, que é: quando você abre a geladeira com fome, qualquer porcaria serve. E eu não estava com exatamente, fome naquela hora, eu estava bem resolvida com as minhas coisas. Tem uma coisa ou outra que você tem que tratar na terapia, mas naquele momento eu estava ok. E aí eu falei isso pra ele. Quando a gente resolveu se relacionar, eu demorei um bocado pra Camille conhecer ele. E foi muito justo, engraçado esse momento, porque quando a Camille conheceu ele, eu montei uma história na minha cabeça, do tipo assim, vou contar uma história bem linda, né. "Filha, a mãe conheceu uma pessoa, tal, não sei o quê". E ela: "Mãe, é uma pessoa que você fica rindo pro celular quando ele manda mensagem?". E aí eu: ah, que "Então". fofa. É isso, né, a gente acha que esconde de criança, mas não esconde, Não, né. cara, não. O Guilherme é um gentleman, né, bem libriano, do jeito que ele é. Então ele chegava, beijava a mão dela, ele é muito cavalheiro. O Guilherme foi criado com a mãe e com a irmã, então assim, uma mãe ariana, uma irmã taurina. Então se ele não fosse cavaleiro, ele não tinha escolha. Então Era o vai ou racha. eu acho que isso preparou ele também bastante para ele ter a delicadeza que ele tem de ser pai de menina, porque ele tem toques ali de cuidado, que é o que a gente sempre conversa, e aí foi a vida acontecendo. Ele recebeu a proposta para Portugal, eu falei não, eu comecei a me fechar, todos os muros que eu derrubei eu estava me Reerguendo, preservando, e sim. aí a Camille ficou doente, nesse meio tempo, onde a gente estava indo para um término, onde ele ia mudar de país, E eu e lembro que você eu comentou que um dos motivos de você não querer ir pra Portugal era: "Ai, eu não vou deixar minha família aqui".
né. Acho que a gente se Exato, apega à família quando tá no Brasil e a gente não entende que também a gente vai criar a nossa. exato. E naquele momento eu tinha esse pensamento de tipo: "Ai, não vou deixar minha família aqui, etcétera". Minha mãe é muito jovem, então minha mãe vai fazer 60 anos agora. E aí eu fiquei nesse pensamento de não vou, não vou. As pessoas também insistiam nisso ao meu redor, porque a bolha também influencia. E a Camille ficou Muito, doente, ficou uma semana na UTI. E quem dormia lá de muito. noite? O Guilherme. E Ai, aí, cara, e foi muito engraçado, porque ela era piquititica. Agora ela é grande, você conversa com ela. Mas ela virou pra ele e falou: Guilherme, esse foi o seu teste, e você passou. oh, que linda. Ai. E aí, quando ela estava no quarto, a gente tinha contado há pouco tempo que o Guilherme ia embora, então acho que ela também sentiu o peso, como você com 8 anos sentia o peso de ter uma pessoa ruim, ela sentiu o peso de ter uma pessoa boa na vida dela. Claro. E ela teve uma crise de ansiedade logo que a gente estava chegando em casa, que ela queria ver o Guilherme, porque ela não queria que ele fosse embora, porque que a gente não ia com Oh. ele, e aí eu falei: "Putz, me lasquei agora". Tipo, a decisão não é só minha. Camille literalmente escolheu o Guilherme. A Camila escolheu o Guilherme, tipo, na segunda semana que ele estava em casa, e aí ela chegou pra ele e falou assim: "Então agora que você namora minha mãe, eu já posso ter um irmão", porque ela sabia que precisava de 2 elementos. Ela não sabia, agora ela sabe como faz um bebê, mas na época ela não sabia. E aí eu falei: "Camila, você profetizou tudo que tinha pra acontecer", porque ela nunca teve esse insight no outro relacionamento, ela nunca teve esse Sim. tipo de intimidade, desse tipo de conversa. E ela acho que Então também, assim como você não se sentia segura, ela também não se sentia, né. é muito doido, né. E aí, cara, eu acho que foi construído por eles primeiro, o núcleo familiar, pelos 2 e depois por mim. E aí eu sempre falo do Gui com muito afeto, muito carinho, porque o Gui me trouxe para um lugar quanto mulher, mãe, esposa e etcétera, de privilégio branco, meu privilégio branco é meu marido. De privilégio branco, onde, tipo, você pode ser feliz. E foi muito difícil, é muito doido isso que eu vou falar agora, eu falo isso para as minhas amigas. É muito difícil você aceitar ter um relacionamento calmo. Minha irmã, eu te entendo. É É muito muito difícil, difícil. Eu tô muito. tratando isso na terapia. Sim, Enfim, é porque difícil. você tá sempre em alerta. Eu fiquei sempre em Eu alerta. eu tenho 1 ano com o meu querido, né, e aí na minha cabeça é tipo: "Isso aqui tá muito bom, ó, cadê o erro? Quando é É, que vai ter um BO?". É muito difícil, porque é de onde a gente vem, né, acostumada com caos, com gritaria, é. com sabe, e A isso gente é tudo mexe com ensinado, a né. gente. A gente é É ensinado que o complicado. relacionamento eu não sou uma pessoa eu me descobri uma pessoa não ciumenta, porque os ciúmes que eu senti em algum momento da vida era uma insegurança que botavam em mim. E eu não Sim, sou uma pessoa insegura, tipo assim, você eu, não é, Fabiane, não você não sou. é, você não é. E ele é ciumento um pouquinho, né, e aí às vezes eu dou uma zoada, assim, e ele fala: Um "Isso mulherão é o" desse, né, difícil. não, e ele fala: "Isso é ciúmes? Tipo, o que é isso? Todos esses anos eu nunca vi isso". É, porque eu sou muito do ele, sabe, tipo assim, o que ele vai lidar com essa situação, como ele vai lidar, como ele me respeita, como ele me coloca nessa situação. E cara, pra mim o maior por isso que agora eu quero fazer 8 filhos com esse homem, é impossível. Eu tô É na pra expectativa, titia ama, titia cuida. é impossível não pensar nisso, porque quando o Gui chegou na nossa vida, o Gui é 5 anos mais novo que eu, né, e eu sempre conversei a minha sogra basicamente criou ele e a minha cunhada sozinha, minha cunhada também é uma pessoa maravilhosa, com todas as circunstâncias ele tem o privilégio dele. E nesse privilégio que ele tem algumas calmarias que eu não tenho, porque tipo, Com certeza. é uma conversa que a gente já teve inclusive, Sim, que ele tem a paz de ser um homem branco cis é maravilhoso. sim. E ele traz isso para dentro de casa, mas principalmente o porquê eu resolvi baixar os muros e aceitar o pedido de casamento e me mudar com ele, etcétera, foi perceber que aquilo era o melhor que eu podia fazer por mim, Fabiane. Nossa, Mas amiga. por mim, Fabiane. Isso ia refletir na minha filha, isso ia refletir nas É, pessoas ao meu redor, mas por mim. eu vejo muito isso, né, tipo, pais falando: "Pais, cuide de sua mulher", que consequentemente
o filho vai estar sendo bem tratado. Cuide muito da sua mulher nesse processo de maternidade e tal. E hoje vocês são uma família de 3 unidas e vai vir mais aí, viu, gente? Tá todo mundo na expectativa. Agora tá todos Em os breve, aprendizes calma. pedindo um bebezinho aí pra poder vir dessa família linda. São 5 anos já, vocês juntos? 5, 6 Nó anos? juntos nós estamos de casado já tem 5 e meio, mais ou menos. Porque a gente, 6 meses, a gente namorou, casou, mudou de país. E isso é uma coisa muito doida, porque eu sempre fui uma pessoa muito consistente, assim, do tipo, não me envolver Qual é muito, seu não signo entrar mesmo, muito. amiga? Eu sou pisciana, amiga, mas eu tenho Hum. ascendente Lua em Gêmeos. O resto do meu mapa é Hum, Capricórnio e Áries. Então, hum. tipo assim, eu sou muito. Sempre fui ensinada a gostar menos do que gostavam de mim. Mesmo É assim, passei pelo que aquele joguinho passei. insuportável, né? É. E eu me Uhum. apaixonei pela primeira vez pelo meu marido. Foi minha primeira Ai, paixão do tipo assim, cara, eu não consegui resistir. Ele até agora, de vez em quando, ele vem com alguma gracinha, eu falo, ai, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar, me misericórdia. deixa. E é muito doido ver isso. A Camille fica tipo, ai, que cansado, porque são pais dela, né? Mas Sim. eu sempre uso o dia a dia para mostrar para ela, não aceite menos que isso. Essa casa tá aberta para você se você tiver menos que isso. E isso é lindo, assim, essa construção. Eu me inspiro muito nas amigas que eu vejo que têm uma relação muito bonita com os filhos, para quando eu estiver criando os meus. E Assim. você é uma dessas referências, amiga, de verdade. Eu acho muito bonita a relação que você tem com Camille. Mas a gente indo para esse finalzinho aqui do podcast, o que é que você olha da sua família? Vão ser 3 perguntas, tá? O que é que você olha da sua família, de onde você veio, de forma geral, pai, mãe, que você quer levar para frente e o que você não quer levar? É, eu acho que tem muitas coisas de tudo, mas eu acho que eu vou usar algumas pautas que a gente tem levado em conta agora que a gente está pensando em ter um bebê. Primeira coisa que eu não quero levar é eu e meu irmão não temos uma relação. Então, eu acredito seriamente que a maior parte dos irmãos que não tem uma relação, boa parte é falta do pai e da mãe terem uma relação que façam eles ser amigos. E eu acho que isso foi o que aconteceu ali. Porque eu vejo o contrário também dentro da minha família ali no todo, no globo. E também foi influência do pai e da mãe e os irmãos serem amigos, não ter aquela rixa entre irmãos. Eu acho que eu não levaria isso. E levaria da outra parte. O que eu levaria, eu acho que eu levo todos os dias isso, na real. Eu sou muito flexível no sentido de, tipo assim, brincadeira, zoeira. Eu e a Camille brinca. Hoje a gente tava brincando de adolescente, tá? Eu, e ela tem que ir pra escola. Então, tipo assim, são coisas que no dia a dia a gente tinha. E eu acho que a minha mãe tentou muito, assim. Ela era bem durona, eu acho que mudou depois que ela ficou mais velha. Eu acho que esse negócio de levar, sair de casa um pouco, mesmo que seja para ir no McDonald's, não sei o quê, eu Uhum. acho que eu tenho muito mais oportunidade, tempo, disponibilidade, dinheiro hoje para fazer isso. Mas isso eu levaria. Levaria um rolê de. Vamos sair daqui de casa hoje. Tô de férias, se sobrou um Boa. dinheirinho, vou levar. Eu acho que isso daí eu levo até hoje e faço questão de fazer isso. Eu acho que isso eu levaria, com certeza. Como você vê um futuro para Camille? O que é que você Cara, pensa nesse futuro para Camille? minha filha é Sagitário, assim, por ela pegava uma sacola de mercado e ia viajar. Eu vejo a Camille é de humanas, né? A Camille, ela tem uma visão artística bem. Eu tenho uma visão artística diferente da dela, demorei anos para descobrir que eu também tinha uma visão artística. E eu vejo a Camille ganhando o mundo, amiga. Sinceramente, eu sofrendo, sim. Minha parte mãe sofrendo, mas a minha parte mulher Olha, feliz. deixa eu te falar que isso é coisa de pessoas de Ançã, né. Eu sou a prova É. viva de que Não, mas eu vejo ela num futuro, tipo, sendo feliz e não. Não é consistente a palavra, mas não paralisada, sabe? Tipo assim, sim, eu posso ser sim, feliz aqui 6 meses, e aí ela, ai, não tô mais feliz aqui, e vai voar para outro lugar. Eu sim. vejo a minha filha nesse ponto, assim, eu acho que a Camille tem esse espírito do tipo, ai, gente, não tô mais legal aqui, se pudesse já tinha ido E eu embora acho que da cabeça. isso é muito alimentado pela mãe que você é para ela, não Sou. esqueça disso. Eh, eu poderia perguntar de como você se vê no futuro, mas eu acredito que você está muito satisfeita com a Fabi que você é hoje. Porque eu, por exemplo, me sinto muito orgulhosa. Acho que tem coisas E a melhorar, sim, no quesito.
eu sempre acho que eu preciso de mais pra mostrar algumas coisas que eu sou boa. Acho Sim. que eu melhoraria isso. Acho que eu Boa. sempre, eu preciso de um curso, preciso aprender isso, eu preciso Isso falar no melhor, eu profissional, preciso não né, que sei. você tá falando. No geral, amiga, no geral. Eu É? sempre fico achando que ou eu me passei ou eu não falei o que eu deveria falar, ou Uhum. eu acho que eu tenho que melhorar essa questão de ponderar. Eu acho que eu também deveria me cuidar mais. Eu estou me cuidando agora, obrigada. Eu não gosto. Mas eu deveria me cuidar mais, porque Camille só tem 14, né, amiga? Então, assim, eu acho que ela vai Sim. precisar de mãe por mais tempo. Por favor. E e eu acho que o dia que eu partir, o Gui nunca mais. A gente tem essa conversa, tipo, de que a gente não vai ser feliz sem o outro, e é um fato, a gente já sabe disso. E eu acho que eu melhoraria isso em mim. Eu deveria ser mais cautelosa comigo mesma. Eu me dou Tá, demais para os outros. tá, ok. Mas tá, ok. É terapia, né. Entendeu? É isso. Mas eu acho que é isso, quem tá escutando já consegue sentir esse orgulho de você. E Fabi, é uma coisa que eu recebo muito quando eu vejo o direct das pessoas e tal. Eu lembro que quando eu terminei meu relacionamento anterior, as pessoas ficavam: "Nossa, você superou rápido", como se tivesse assim, né, um rápido, um devagar e tudo mais. E eu lembro que minha mãe resistiu muito pra aceitar. E olha que nem tinha filho envolvido nem nada, mas do tipo: "Ai, tenha paciência. Ai, tenha paciência", tipo assim, eu esperar o tempo da pessoa. Resumindo, bem resumido pra quem não sabe desse rolê, era um relacionamento que eu tinha de muito tempo, era legal até, mas chegou um momento que a pessoa já não mudou e eu já não era prioridade. E eu falei: "Tá, não sou prioridade, vamos acabar por aqui". É porque é isso, às vezes, filhos de Yansan passa uma tempestade, um furacão, assim, aí dá uma mudada nas coisas, depois se assenta. E Uhum. minha mãe é de Oxum, então minha mãe também é muito mais, né, "Minha filha, veja direito", enfim. E eu percebi naquele momento eu acho que era uma coisa que eu era meio inocente, porque quando eu era mais nova, como eu não tinha referência, eu sempre falei que eu ia ser a tia rica, que eu não ia casar e não ia ter, enfim, uma família, porque eu não via que isso era possível. Nesse relacionamento de muito tempo, fiquei até onde foi bom. E aí, quando eu terminei, eu senti o quanto parece que meu valor estava associado a isso, do que tipo: "Ah, eu tenho que ter um homem", tipo assim, como? "E aí, vai voltar para o Brasil?" Eu falei: "Não, gente, eu vim com os meus planos, a minha vida continua, eu vou continuar Uhum. aqui". Uhum. E morei sozinha por um tempo, enfim. E aí, eu acho muito incrível a sua trajetória, porque você criar uma filha não é fácil, gente, é isso. Eu acho que só quem cria, eu vejo de longe, eu vejo quando eu olho para o que manhã fez, eu fico: "Meu Deus, como é que essa mulher conseguiu?". E é Sim. isso, usou das ferramentas que ela tinha no momento, mas não é fácil, né, a gente dá um corre, mas eu quero que cada vez mais a gente pare de ser definida como guerreira, forte, eu quero que a gente possa ser vulnerável, ponto. Sim. E é difícil. E é difícil. E você, amiga, qual conselho você daria pra quem, enfim, tá em um relacionamento tóxico nesse momento, ou quem se sente sozinha porque não acha, bem entre aspas, esse acha, porque o lance de achar me dá uma agonia. Quem não encontra, porque, gente, tenham em mente que relacionamento é pra transbordar, é pra somar, você tem que ser completa, e quem vem tem que ser lucro. Não ser juros, não te dar prejuízo, pelo amor de Exato, Deus. exato. E qual conselho que você daria, você que já transitou muito por isso, né, um relacionamento, que não foi saudável, que te consumiu, que te deixou só, mesmo estando acompanhada, e hoje um relacionamento tão bonito, tão sólido, numa casa que te traz segurança, que te traz um lar seguro. Qual conselho você daria de todos esses aprendizados da Fabi que você já foi e a que você é hoje? Eu vou usar os ensinamentos que eu dou para Camille diariamente, porque, né, 14 anos já tem que começar ali introduzi-la, que ela vai se relacionar com pessoas e é um fato. É uma das coisas que eu sempre falo a gente, porque eu e o Gui temos valores em conjunto para ela, que é o sim é muito claro. O não é sempre de um "e se" ou "Ai, mas isso aqui", você entende? Então, tipo assim, o sim é Sim, muito claro. Tipo, essa pessoa me trata bem, essa pessoa é respeitosa e etc. sim. Isso é um conselho que eu dou para ela. Outro conselho é: aprenda os seus limites. Os seus Se inegociáveis, conheça. né. Tudo que é inegociável para você e o outro não respeita, é tchau. Termina, Termina. entendeu? Termina. Déia Freitas que o diga. Ideia Freitas. Gente, Eu amo, eu amo. Para mim é isso aí. Termina. é, Isso foi algo que no início do meu relacionamento eu e o Gui sentamos honestamente, assim, a gente vai namorar? Vamos. Então a gente vai sentar agora e eu vou falar tudo que eu não gosto, eu não tolero e você também. Show.
Perfeito. E eu acho que eu acho que ela tem muito mais insumos hoje. Claro. E agora eu vou dar um conselho para quem é mãe, tá? Ou quem quer ter Tá, filhos. perfeito. Ensinem seus filhos dentro do que vocês têm em casa. Então, tipo assim, não eu sempre falo que a gente tem um espelho aqui. Então, não adianta eu falar, meu relacionamento é ótimo, etc., mas o Gui me desrespeitar, porque minha filha vai aprender que Pois. aquilo é errado. E outra, não adianta você falar que você tem um espaço seguro se você não cria ele. O espaço seguro, ele precisa ser criado, regado todos os dias. Então, ela sabe a partir do momento que ela sente. Então, quando seu filho não sente medo, desespero de falar com você, de contar. Eu sou a mãe legal, né? A Camille sofre bullying por ter a mãe legal. Porque você não adianta você nem adianta falar, Camille, que sua mãe é legal. E ela também tem conversas com o Gui abertas e criem espaços seguros, porque eu acho que tanto na adolescência como na vida jovem, adulto, a gente já, eu sou mãe, etc. É importante ter um espaço seguro para você chorar, ter um colo, falar as coisas que você precisa falar, sem ser julgado. Eu sempre falo para ela, se você fizer uma merda muito grande, você me liga, eu vou te ouvir primeiro, eu vou te acolher. Se você tá errada, a gente vai tomar as providências certas. Mas se não, eu vou até o fim. Então, criem espaços seguros. Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho para dar de conselho pro contrário, né? Para quem tá criando filhos ou quer ter filhos. Sim, justo. O Gui e eu, na realidade, foi um pedido da Camille há um tempo atrás, e eu acho que, gente, é o que a gente falou, o Guilherme é o pai da Camille, querendo ou não, querendo as pessoas gostem ou não, querendo pessoas que me conhecem aceitem ou não, porque ninguém tem que aceitar nada. Exatamente. E é uma coisa que a gente teve de comum acordo, e a gente vai para o Brasil para resolver isso, porque daqui vai sair muito caro. E realmente agora a Camille vai ter o mesmo sobrenome do Guilherme. A gente vai fazer tudo, porque ter família, ter um casamento, ter filhos é contrato. É E contrato. é contrato. Acordos. Acordos. E eu acho que nada mais justo para os dois lados que isso seja de forma legal. Ai, que bonito. Eu fico muito feliz por vocês. Amiga, inspirador a sua história. Espero que você, aprendiz que escutou do lado daí, se sinta acolhido, acolhida, que aprenda com a história de Fabi, leve pra frente. Quem quiser te acompanhar, te segue aonde, Fabi? 100 euros, né? Isso. Tá parando, mas vai voltar e agora vai voltar mais profundo. Tenho textos para falar sobre Ah, maternidade, sobre a vida, boa, e etc. boa. Beleza. E tem a Camari também. Jogue seu Tem a trabalho com seu Camari. job, minha irmã. Se você entrar no 100 euros, lá na bio vai ter o link da Camari, que é a produtora, que a gente cria coisas. Se tiverem produtos, serviços, etc., mandem um oi e a gente conversa. É isso, arrasou. Obrigada pelo seu tempo, amiga, por compartilhar a sua história. Tava aqui até pensando, mais pra frente, quando o Camille estiver mais velho, tipo, mais velho, sei lá, 17, 18 anos, eu vou entrevistar a Camille. Vou falar, Camille, vem aqui no podcast e a gente vai relembrar e ver a percepção de Camille de tudo. Mas obrigada pelo seu tempo. E quem quiser acompanhar a Fabi, pode ver todos os arrobas dela aqui na descrição do episódio. Um cheiro. Beijo, gente. Obrigada. Gente, que episódio, né? A história de Fabi realmente é muito inspiradora. Obrigada pra você que escutou até aqui e te espero na próxima quarta, tá? Eu tava um pouco nervosa no finalzinho, falei, vou gravar essa partezinha, mas me deixa aqui seu feedback. Lembra de seguir o nosso podcast aqui, se você tá chegando através desse episódio. Lembra de seguir, de dar 5 estrelas, de compartilhar esse episódio com alguém, com alguma amiga, com algum amigo, alguma pessoa que você acha interessante ouvir isso. Não esquece de compartilhar, seguir e deixa seu comentário, o que é que você achou desse formato, se quer mais desses por aqui. Se você tiver também sugestão de convidados, deixa aqui no comentário do Spotify ou me manda uma mensagem lá no @aprendi com manhã. E se você quiser contribuir com a continuidade desse trabalho, você pode apoiar no nosso Apoia-se. Com R$5 por semana, você consegue contribuir para esse trabalho, continuar trazendo aprendizados para as nossas vidas, tá? O link também tá aqui na descrição do episódio. Agora eu vou mesmo. Um cheiro e até a próxima quarta.